Bem, irmãos, deve ser destacado que o crente em Jesus, em primeira mão, ele recebe o resgate da sua humanidade. Ao transgredir, Adão afastou o homem de Deus. Ao nos salvar, Jesus retorna a humanidade a Deus. Ele traz o homem de volta à comunhão com Deus, perdida lá no Éden. E é importante nós destacarmos que, dentre as qualidades da natureza humana, que faz dele, inclusive, imagem e semelhança do seu Criador, não consta a covardia. Eu quero contar rapidamente um caso que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Por volta de 2005, nós passávamos por uma luta muito grande aqui, luta financeira. A nossa conta de luz, naquela época, chegava ao equivalente a 360 reais por mês. E essa humilde moradia na qual eu me encontro agora constava de apenas a metade do que é hoje. Eu mal tinha um computador, uma geladeira, uma televisão antiga e nada mais. E então, no meu desespero, corri e encontrei uma agência federal que enviou uma equipe de técnicos na minha casa e constataram que o relógio, o medidor da companhia de eletricidade, estava me roubando nas 3 fases. O medidor da minha casa sempre foi trifásico. Isso gerou uma queixa não correspondida, não atendida, e então um processo, uma ação civil. Por ocasião da perícia realizada aqui, essas perícias geralmente ela vem já programada por parte do réu na ação, no caso a Light ali, de forma que pegue a pessoa de surpresa. Veio uma equipe de 6 ou 7 elementos, dentre eles um eletrotécnico, engenheiro eletricista da Light, acompanhado de um outro engenheiro particular, representando o juiz, e eu sozinho na minha casa. E eu tinha uma pessoa aqui que eu contava como amigo, crente, muito conhecedor da palavra de Deus, que por sinal hoje se autoproclamou pastor, tem a sua própria igreja, e morava aqui perto. E eu liguei para ele e pedi: dá para tu quebrar um galho? Tá acontecendo isso assim, chegaram de surpresa aqui em casa, eu deveria ter recebido um telegrama de que haveria uma perícia aqui no dia de hoje, não mandaram esse telegrama, eu tô sozinho, e é importante que para me assegurar do resultado dessa perícia, seja ela a meu favor ou contra mim, que tenha mais uma pessoa, pelo menos. A lei exige uma testemunha. Esse homem vira para mim na hora e diz a seguinte palavra: poxa, só em tu falar a perícia me deu uma tremenda diarreia aqui. Eu não vou poder ir não, que eu tô com uma diarreia tremenda, eu tô indo correndo pro banheiro. Bom, eu fiquei sozinho. Feita a perícia, foi constatado aquilo que o Inmetro tinha atestado na minha residência, que o relógio da Light estava me roubando nas 3 fases, não trifásico. Mas, resumindo a história, que eu não estou aqui para contar a história do processo, eu perdi a ação. E o que corroborou muito com isso foi o fato de que era a minha palavra contra a palavra de 7 pessoas, que acabaram sendo 7 pessoas falando a favor da Light. Eu não gosto de crente covarde. Eu não faço nada na internet, eu não publico vídeo, eu não faço coisa nenhuma
aonde eu tenha que apontar a minha fonte, no caso, por exemplo, de uma denúncia. É claro que se eu vou fazer uma denúncia, eu vou resguardar o sigilo da minha fonte, né? Mas eu fico muito triste quando a gente percebe, como aconteceu em 2006, que você está lidando com uma pessoa que se diz crente, que se diz homem de Deus, com propensão ao ministério da palavra, e é um covarde. Não reconheço tal pessoa como um homem de Deus. Não reconheço. Então fica aqui a minha palavra para aqueles que assistem meus vídeos e que têm uma relação direta ou indireta, vai depender do teu ponto de vista, com o que eu vim falando a respeito da questão das escrituras e as doutrinas das religiões, desembocando na questão dízimo. Veja que Deus, ele não aceita os covardes não terão parte no reino dos céus, nem na Nova Jerusalém, nem na Nova Terra, não terão parte. Muito bem. Voltando aqui ao texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, aonde nós lemos no último e no penúltimo vídeo, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Necessidade é uma tradução grega cretina, esdrúxula, por sinal covarde, tendenciosa, para atender o pastorado do Brasil e de todas as línguas latinas nas quais constam essa tradução necessidade, ou por necessidade. Não com tristeza ou por necessidade. Se a pessoa não vai contribuir por necessidade, vai contribuir por quê? Eu estou com uma grana aqui, eu não estou vendo necessidade de fazer outro uso dela, eu vou jogar no lixo. A palavra a traduzir-se corretamente aqui, um tradutor honesto, imparcial, sério, uma pessoa séria, um biblista sério, é por obrigação, fazendo uma referência à lei, por imposição de lei. E nós começamos a mostrar isso, mas deixamos de abordar alguns aspectos, como o nosso tempo no vídeo é sempre um trabalho feito com uma pressão da exiguidade do tempo, então a gente acaba deixando escapar. Muito bem. Nós falamos aqui, tivemos falando, mas acontece que aqueles que montam suas religiões, chamando-as de Igreja do Senhor Jesus, Igreja Evangélica, por leviandade ou por conveniência, se esquece, e aqueles que cumprem, que seguem os seus mandos, se esquecem de revisar a natureza daquele que nos criou e pretendeu sermos sua imagem e semelhança. O que quero dizer com isso é que, ao olharmos para Deus, o nosso Criador, nós encontramos, para nossa perplexidade, um ser de tamanha grandeza, de tamanha sublimidade. Eu li numa revista científica há alguns anos, e não me lembrei de atualizar esses dados, que a NASA vislumbrou, pelo seu telescópio Hubble, uma grande estrela, mas não a que consta dentre as maiores estrelas que se vislumbra existir em nossa galáxia, só em nossa galáxia.
Essa estrela, esse sol, ele está na proporção com o nosso sol, como que se esse fosse a cabeça de um alfinete diante dessa estrela, desse sol que a NASA detectou e deu um nome que eu não me lembro agora. Então veja, nós temos aí diante de nós um Criador, um ser que poderia ter criado e criou certamente seres de uma grandeza e de uma glória muito maior do que esta natureza que vos fala, essa natureza que você comporta, detém. E ele espera que em nós haja a característica principal de sermos a sua imagem e semelhança, mas nós insistimos, por canalice ou por conveniência, a ignorar e a esquecer isto. Nós sempre deixamos de nos importar, seja em nossos pensamentos, seja em nossas obrigações pessoais, íntimas para com Deus, e na nossa relação com o nosso próximo, no qual nós sempre despontamos como membros do corpo, do qual o cabeça é o Mashiach, Yeshua, que conveniou se chamar Jesus Cristo. Nós deixamos de olhar o que é que nos é reclamado a sermos e a fazermos. Nesse texto de 2 Coríntios, ali, quando Paulo está falando sobre a questão das ofertas, Paulo, como foi dito, passava ele e o colegiado que estava próximo a ele, o pessoal que estava junto com ele, missionários, companheiros, pessoas que o acompanhavam para ser emissários, levar informações, trazer notícias. E precisavam de sustento. A perseguição tinha se acirrado, Paulo não tinha mais a oportunidade de estar trabalhando. Me parece que nessa época ele não estava mais com Áquila e Priscila, que tinham em comum com Paulo a mesma profissão, fabricantes de tendas, porque Paulo era trabalhador. Por isso que Paulo não precisava pedir dízimo. Paulo era trabalhador. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato interessante. Na origem da formação da nação hebraica, encontra-se a lei de Deus, e a construção do tabernáculo, empreitada caríssima. A construção do tabernáculo, como todos nós sabemos, foi uma empreitada que demandava altíssimos recursos financeiros, caríssima, que se exigiu muitos recursos. Mas Deus não agiu de forma compulsória. Vejam, nós estamos na origem de tudo. Ali Deus estava formando o povo, começando a transformação de um bando de escravos que viviam no Egito em uma nação. Então Deus vai dar a eles uma terra, e nessa terra Deus vai se colocar como o Deus deles. Ele é o Deus daquele povo, o único, e ele vai estabelecer a lei que compunha-se de a lei espiritual, aquilo que o povo deveria reverenciar e como reverenciar, o que fazia, o que obedecia nas ordenanças de Deus. E os cerimoniais, que incluía essas ordenanças e mais algumas outras questões, envolvendo vestimentas, envolvendo comportamento moral, envolvendo celebrações, festas e etc. Deus não agiu de forma compulsória. Deus chegou, a passagem está em Êxodo capítulo 25,
Em Êxodo capítulo 25, Deus está falando com Moisés, e ele chega para Moisés e diz: Moisés, agora nós vamos tratar da questão do tabernáculo, da construção do tabernáculo. E veja como Deus fala. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Se você estudou na escola dominical, você sabe o que é a oferta alçada, a oferta queimada, o holocausto, a oferta de libação. Você estudou isso, né? Se você é novinho, procure lembrar a sua liderança de ensiná-lo sobre isso. A oferta era alçada. A oferta alçada era um tipo de oferta especificamente que dava uma certa liberdade ao ofertante. Uma liberdade de agir. Se ele fosse levar grãos, ele poderia levar muito ou levar pouco. Isso aí iria demandar da muito boa vontade do seu coração ou da pouca boa vontade do seu coração. A oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover, se propor, se oferecer, de coração. A palavra seguinte é muito significativa. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Veja que em um momento tão importante, tão significativo, para algo tão importante, tão minucioso, a construção desse tabernáculo aqui, Deus não chegou para Moisés e começou a falar só: Moisés, essa coluna aí tu faz assim, assim, não. Deus mandou Moisés subir ao monte, e lá no monte Moisés passou 40 dias e 40 noites com Deus. E Moisés viu o tabernáculo original que estaria no céu, cuja cópia deveria ser idêntica. Então isso era uma coisa importantíssima. Não espantaria ninguém se Deus dissesse assim: ó, diga ao povo que eu quero tanto de ouro, tanto de prata, tanto de bronze. A família tal vai trazer a tinta vermelha, a família tal vai trazer as peles de texugo, a família tal vai trazer o incenso, a família tal a madeira de acácia e assim por diante. Cada um vai trazer tanto. Nesse quesito eu quero tantos quilos ou tantos, lá com as medidas da época, né? Que não era quilo, não era metro, não era milímetro. Mas Deus não faz isso. Deus nunca fez isso. Ao contrário do que tem ensinado os malignos, a liderança maligna que está aí. Gente que para mim chega ao nível do satanista. Ao contrário do que eles fazem, Deus espera de mim e de você que você perceba a sua volta, que você perceba no teu próximo, que você perceba no reino, na congregação, no grupo onde você está, a necessidade e você contribua. Aí lá em 2 Coríntios, o apóstolo arremata dizendo: o que semeia pouco, colhe pouco. Ou seja, quem não é liberal, quem é miserável, quem é avarento, só tem a perder com Deus. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque Deus ama ao que dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. No verso 6 ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, e abundância ceifará. Deus não impôs a Moisés, não disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que faça conforme as determinações que eu vou mandar. Não. Mas enfatiza que cada um conforme a bondade, a liberalidade do seu coração. E eu defino este assunto como o princípio eterno de Deus, a graça. A graça. A graça. Deus me criou. Eu me rebelei em Adão. Deus não tinha obrigação nenhuma de me preservar, de me fazer herdeiro dele. Mas ele enviou o seu filho para morrer pelos meus pecados na cruz do Calvário, em um sacrifício vicário. E ainda me sustenta e ainda me perdoa nas minhas limitações, nos meus erros, nas minhas falhas, porque eu continuo na carne que ainda herda as mazelas do fiasco de Adão. Nunca foi intenção de Deus, ao estabelecer o seu reino no mundo, criar uma religião. Nunca foi. Cristianismo, isso é criação de Roma. Em todas as suas vertentes, catolicismo, o cristianismo evangélico, esse aí das igrejas que se dizem, como eu falei há pouco, corpo do Messias, corpo do qual cabeça o Senhor. Bom, tem que ver se esse corpo está correspondendo ao que manda a cabeça. Porque na maioria absoluta das vezes, há uma contradição flagrante, escandalosa. A palavra igreja nunca aparece no hebraico. Quando Jesus fala a Pedro sobre a base desta pedra, essa declaração que você fez, eu edificarei a minha comunidade, o meu conselho. Essas são palavras que derivam do termo hebraico que se encontra ali. Conselho, comunidade, tem uma equivalência ao Knesset de Israel. Os homens mais bem preparados, mais dotados, os nobres, os mais puros, os mais de boa índole, separados para administrar as questões nacionais. Pelo menos na questão do Knesset, né? Na questão lá da nação de Israel hoje é assim. Mas espiritualmente ali, que Jesus fala a Pedro: eu vou formar a minha comunidade, a comunidade dos eleitos, dos predestinados, daqueles que estão em mim desde antes da fundação do mundo. Eu vou formar em cima dessa declaração que você fez, de que eu sou o Mashiach, o Filho do Deus Eterno. Jesus não falou de religião. Então nós temos essa questão do princípio eterno de Deus em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, se eu não me engano, capítulo 20, 32 em diante, a palavra diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse:
mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O princípio eterno de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 9, 7, Êxodo 25, olha como é que essas passagens se encontram e se encaixam como um lego, como um quebra-cabeça, formando uma ideia perfeita, uma ideia completa. Eu não estou criando teologia para você aqui, eu não estou inventando doutrina nenhuma aqui. Aliás, eu estou desmantelando o que ensinaram a você. O que ensinaram a você. Depois nós temos em Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses 2, 13 a 15. Deixa eu ver aqui se eu não estou botando a carroça na frente dos bois, né? A graça de Deus, né, é o princípio eterno. É o princípio eterno. Aquele que dá e se dá, sempre ele é o desejo da coisa e a realização dessa coisa, pedindo que faça e dando tudo o que for necessário para a concretização desse feito. Deus. Ele está sempre dando e se doando, E em Filipenses 2 do 13 em diante, o apóstolo diz assim: porque Deus é o que opera em vós o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É ele que opera o querer e o efetuar, como eu disse. A religião, o que esses homens fizeram a partir do 2º século da nossa era, como vem falando ali na história da Bíblia, e vamos estar retomando essa semana, entendeu? A religião tem sempre, inevitavelmente, uma cadeia para encarcerar o homem debaixo do jugo de outros homens pela religião, que sempre estará, de alguma forma, envolvida com 2 aspectos perigosos para o homem de Deus. As forças ocultas, que a gente costuma falar de forças ocultas só no espiritismo, mas está cheio de seita pentecostal aí, aonde você vê, eu vejo todas as pessoas sãs espiritualmente percebem, cara, aquilo ali é demônio. É demônio. Eu cansei de ver operações pela Igreja Universal onde eles usam demônios. Demônios para trazer benefícios às pessoas, para as pessoas ficarem presas à doutrina deles. Só ela como exemplo, tem outras. Perigosíssimos para o homem de Deus. Forças ocultas e a necessidade imprescindível de dinheiro, por onde entra a ganância do líder, que leva à avareza e a todos os outros tipos de pecados. Então nós vimos ali a palavra de Paulo em Atos 20, ele diz, olha, eu nunca pedi a vocês nada além do que eu muito precisava, eu muito trabalhei com essas mãos para prover sustento para mim e para quem estivesse comigo. Paulo era trabalhador. O homem de Deus é sempre um homem de coragem, não é covarde e é um homem trabalhador, é um homem que mete a mão na massa. Ele mete a mão na massa. Ele chega na casa da senhorinha pobre lá, viúva ou abandonada pelo marido, os tijolos caindo sem reboco, a telha de amianto quebrada, ele pega, arruma um jeito de arrumar aquilo, vai para lá com martelo, com pregos, com prumo e com um pouco de cimento, pega a terra, uma enxada, uma colher de pedreiro e ele trabalha e ele resolve o problema. Ele não sai fazendo campanha em corrente nenhuma, não. Então eu quero deixar este vídeo para os irmãos, finalizando, que
quando eu digo que a prática dizimista das igrejas que se dizem evangélicas é diabólica, é do diabo. É do diabo. Eu assino embaixo o que estou escrevendo. Porque a santa prática do dízimo da palavra de Deus, o santo dízimo das Escrituras, nada tinha a ver com sustentar religião. Ela foi um projeto temporal elaborado para prover as necessidades para a tribo de Levi, que não tinha terra e não podia trabalhar porque estavam proibidos por Deus. Eles trabalhavam para Deus. Eles trabalhavam para o eterno. Eram sacerdotes. Depois se corromperam, aí a história é outra. Não estou aqui tecendo a história dos levitas. Eu estou falando da razão pela qual Deus instituiu a prática do dízimo na sua lei. E como o livro de Hebreus mostra claramente, havendo mudança de sacerdote, obrigatoriamente há mudança de lei. Isso foi abolido em Yeshua. Isso estava entre a cédula que era contra nós, a cédula de condenação de que Paulo fala em Colossenses, e ele riscou e cravou na cruz. Cravou, é sua carne, estava tudo na sua carne. E nos libertou, nos fazendo um novo homem para servir a Deus em espírito e em liberdade. Então, eu concluo mostrando para os irmãos que lá no Antigo Testamento, antes que Deus falasse em dízimo para construir o tabernáculo, ele pediu ao povo uma oferta e falou assim: eu quero que vocês me deem de coração. Eu quero que vocês me deem de coração. Que semelhança com as palavras de Paulo, né? Que semelhança com as palavras de 2 Coríntios 9:7. Sem tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. É o mesmo espírito que Deus usa em Moisés para falar com o povo. Venham com alegria. E nós sabemos disso, porque chegou um momento que Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, manda o povo parar de trazer oferta, porque já tem demais. Manda o povo parar, diz que eu não quero mais. Chega, já dá, é o suficiente. Olha a diferença. Aqui eles têm que ficar ameaçando, maldito. Cita Malaquias 3:10 fora de contexto. Distorcem a palavra de Deus. Que nojo tem dessa gente. Eu tenho nojo dessa gente. Eu não tenho parte com esses homens. Eu não tenho parte com esses homens. Leiam isso que eu mostrei para vocês agora. Leiam lá em Êxodo. Chega um momento em que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, manda o povo parar. Tem muito ouro, tem muita prata, tem muito bronze, tem muito incenso, tudo que é mais caro. Madeira, tem madeira mais do que suficiente. Vai sobrar. E como que isso aconteceu? O povo dando já de coração, dando com alegria. Que você entenda. Houve uma pessoa que, sem se identificar, colocou um comentário e chamou de mentira o que eu estou falando no vídeo. Por que você não seja homem ou não seja mulher, se é um crente ou uma crente, se identifique, fale, faça a sua contestação. Eu não vou te ofender, não vou ficar chateado com você, não. Eu não sou o dono da verdade, não. Eu falo segundo a palavra de Deus. Eu leio aqui. Eu leio aqui. Eu não tiro as coisas da minha cabeça, não. Eu, quando relaciono texto bíblico com texto bíblico. Se não há contextualização, poxa, você tem uma boa oportunidade de me ajudar, né? Porque eu também estou nesse mundo aprendendo. Até o dia que eu morrer, eu vou estar aprendendo. Um eterno shalom, que o Senhor Deus continue abençoando a tua vida e que você compartilhe esses vídeos. Compartilhe, por favor. Comente, curta, se inscreva,
faça comentários, interaja comigo, irmãos. Interajam comigo, compartilhem os vídeos. Se você acha que esse vídeo elucidou você, se ele abriu os teus olhos, agora veja bem, não é para você ser um avarento e parar de cooperar com as necessidades do reino, do meu reino, não. Do nosso reino, não. Eu estou falando contra a prática maligna usada com base em distorções na palavra de Deus. Eu estou falando contra isso. Mas com isso não quero dizer que o crente não tem compromisso com a contribuição financeira. Claro que tem. Claro que tem. E como tem. Deus te abençoe.